Então eu escolhi aqui para fazer hoje um bolo chiffon de baunilha, que é um bolo que recebe bem recheio, cobertura, né? Podia ser um bolo pão de ló, podia ser um bolo de base de manteiga, né? Então esse bolo é simples e você pode aromatizar, inclusive, se quiser, com raspa de limão, raspa de laranja. Eu optei por trazer a baunilha, essência de baunilha, que é um sabor bem neutro e que muita gente gosta. Então, para os ingredientes, nós temos 6 ovos, 2 xícaras de açúcar ou 300 gramas, 4 colheres de sopa de óleo ou 60 ml, 2 xícaras e meia de farinha de trigo ou 300 gramas, 1 colher de sopa de amido de milho ou 10 gramas, 1 xícara de leite morno ou 215 ml, 20 gramas de fermento em pó, que seria o equivalente a 2 colheres de sopa, mas bem rasas, e pitada de sal. E aqui é a minha essência de baunilha. Então, eu vou entrar aqui com a minha farinha de trigo, que já foi pesada, já foi medida. O meu amido de milho. A gente não vai falar em marcas aqui, porque os nossos patrocinadores ainda não colaboraram, né, Gi? Verdade. Paga nós que a gente publicita todo mundo. E vou entrar aqui com uma pitada de sal, que é isso mesmo, ó. 3 dedinhos, pegou uma pitadinha, foi. E eu já vou então, ó, soltar essa farinha, tá vendo? Ela tava já meio grumenta. Já misturo essa farinha com o meu amido de milho e sal. E tudo bem você não ter a peneira, desde que você dê uma soltada, pode ser com um garfo também, ó. Você fala, não tem esse batedor, vamos com um garfo, ó. O importante é mostrar que você, com poucos recursos, consegue fazer um bolo que não tem mistério e que só com alguns detalhes você já consegue surpreender aí muita gente. Então, fez isso? Reserva. Vamos para a parte da batedeira agora. A gente vai precisar apenas de uma batedeira, tanto para o recheio, tanto para a cobertura, que daí agora eu vou falando etapa por etapa, a gente está começando pelo bolo. A única ferramenta que você vai precisar é uma batedeira. E aqui eu tenho uma batedeira, olha, normal, de casa mesmo, ela não é super forte, né? Então você pode fazer com aquela sua batedeirinha de mão mesmo, tá? Então, na própria tigela da batedeira, eu vou colocar os meus 6 ovos. E mais uma pitadinha de sal. Vivian, mas você tá pondo sal no bolo? Não se preocupe, pessoal. Essa pitada, ela entra o sal ele entra para realmente ajudar na firmeza, principalmente nas claras, ele ajuda a manter essa consistência firme depois de batida. Tá? Ele não vai ficar salgado se você usar sempre essa medida da pitada, mas ela é importante entrar aqui, tá? E eu vou entrar com o meu açúcar, mas o meu açúcar não vai vir de uma vez, eu vou jogando ele em chuva, que chama, que é aos poucos, mas quando eu ligar a batedeira eu mostro. Vou começar. Primeiro eu gosto de começar com os ovos apenas com a pitada de sal. Quando ele começa a ganhar corpo, é que daí eu entro com açúcar aos poucos. Ó, depois de uns minutinhos batendo, que já começa a formar essa espuma, eu vou entrar com o meu açúcar. E é assim, ó, vou jogando aos poucos. Para não ficar pesado, porque eu quero justamente trazer ar para esses ovos. E assim você vai com todo o seu açúcar, 300 gramas. Com a batedeira ainda no mínimo, eu vou juntar o óleo, o leite, que já está pesado tudo, e a essência de baunilha. Isso vai entrar com a batedeira ligada ainda aos poucos, tá?
Olha, pessoal, então já misturei o óleo, o leite e a essência de baunilha. Olha como fica uma massa fofa, clara. E agora eu vou entrar com os secos, mas fora da batedeira. Olha, pessoal, então agora eu vou colocar a minha massa numa tigela maior, porque não vai caber aqui na minha da batedeira. Fica bem leve, né, Vivi? Fica. E esse bolo chiffon, ele acaba sendo o intermediário entre um pão de ló, que ainda é mais leve que esse, e um bolo de manteiga. Quando leva a manteiga, daí fica um bolo pesado. Bom, os meus ovos com açúcar já estão nessa tigela maior. E eu agora vou colocar os secos do início dividido em duas partes para não deixar essa massa pesada. E eu vou envolver agora delicadamente na mão mesmo para não deixar essa massa pesada. Então vamos lá. Então eu distribuo aqui uma primeira metade dos secos, que é a minha farinha com amido de milho e uma pitada de sal. E agora, olha, com a minha espátula, de baixo para cima, eu vou misturando. Não se preocupe que não formará grumos, mas eu tenho que manter essa leveza dos ovos. E é isso que a gente veio mostrar aqui, né, Gi? Mostrar como é a sua criatividade que está trazendo o diferencial aqui. Dando uma ideia, através delas vão reproduzir as próprias, né? Isso, eu estou mostrando o caminho, na verdade. Depois vocês podem em casa fazer da maneira que vocês bem entenderem, em termos de colorido, de opções. Não precisa ficar tão preso na receita. As quantidades, sim, né, dos ingredientes, mas não precisa ficar presa nas cores que a gente vai trazer. A ideia aqui é mostrar a versatilidade e como com poucos recursos a gente consegue fazer um bolo incrível. Maravilhoso. Tá vendo? Ó? Esse é a massa já com toda aquela farinha, com todos os ovos. Bom, aqui a gente já terminou tudo. Eu vou entrar a última coisa com o meu fermento. E essa fase que você põe o fermento, você só dá uma última misturada para incorporar esse fermento e já vai a forma já vai o bolo já vai para a forma, na verdade, né? Já tá pronto para entrar no forno. Forno pré-aquecido. Forno sempre pré-aquecido, se lembrem disso, pelo menos 15 minutos, é importante essa etapa, porque você precisa ter o forno quente para esse fermento já começar a agir. Então, quando eu entro com o meu bolo já na temperatura certa, ele já começa a cozinhar e crescer dentro daquele tempo esperado. Então, olha, pessoal, eu tenho o meu papel aqui. Dei uma montada com a mão mesmo aqui numa base de óleo, não precisa pôr farinha. Não untei a minha lateral e eu vou entrar agora com a massa, despejá-la toda aqui na minha forma. Agora é aquele famoso raspar, né? Raspamos, gente. Olha, pessoal, isso eu estava até falando pra Gi, que era uma coisa que eu ficava curiosa na infância. Será que as boleiras raspavam nos programas de televisão tudo? Eu raspo, ó, tudo. Porque se eu quero um bolo de X peso, faz diferença se eu não colocar tudo na forma. E ó, direitinho, vai pro forno agora, tá? A gente já volta. Bom, pessoal, para o recheio, o que eu escolhi foi uma mistura de chantilly com doce de leite. Chantilly aqui pode ser com creme de leite fresco, como podem ser também aqueles mix de chantilly. Eu vou usar aqui um mix que recebe bem outros ingredientes, então é bom você procurar uma marca e um ingrediente que você consiga associar o chantilly a outros ingredientes e ele ficar firme. Então, o que seriam esses outros ingredientes? Pode ser um doce de leite, pode ser uma geleia, pode ser um creme confeiteiro que você junta no chantilly
para dar sabor e para trazer novas texturas e, enfim, ficar com aquele gosto de recheio de bolo mesmo, sabe? Então aqui tem, para esse, você vai seguir a especificação que manda na embalagem, tá? Então aqui não tem muito uma receita, porque eu estou usando um daqueles chantilly mix, né, que vai render 1 litro aqui de chantilly. Então eu estou usando 200 gramas desse pó e eu vou colocar 200 ml de leite bem gelado e vou bater isso por 10 minutos. Olha, pessoal, então aqui eu tenho o meu chantilly batido com doce de leite. Ele tá bem firme, tá vendo, ó? Eu poderia usar ele já dessa forma, mas eu vou aproveitar que ele vai ficar à vista e eu vou usar corante para trazer cores diferentes aí. O meu bolo eu vou manter a massa branca, mas eu tô mostrando para vocês como eu posso brincar com esse recheio, brincar com essa cobertura. Então aqui eu vou entrar com 2 cores diferentes, 2 tons de rosas. Bom, pessoal, então a gente já tem aqui o nosso recheio. Gi, foca aqui. 2 cores, tá? Aquele chantilly com doce de leite e a gente fez 2 tons de cor-de-rosa. Então ele fica guardando aí. E aqui a gente vai fazer o nosso buttercream, que é para aquela cobertura toda especial que eu vou mostrar como é fácil. Então aqui eu tenho uma barra de manteiga de 200 gramas, que está amolecida, tá vendo? Ó, ela tem que ser fácil de cortar em temperatura ambiente. O ideal é não ter sal, porque a gente vai acrescentar esse sal. Então ela já vai para minha batedeira. E eu vou colocar 3 xícaras e meia de açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar mais fininho. Então aqui eu vou entrar com o meu açúcar de confeiteiro. Eu vou começar inicialmente com 2 xícaras, para depois ir acrescentando aos poucos mais açúcar e o leite gelado ou creme de leite, se eu precisar, para mostrar que é esse leite e o açúcar que vão trazer a textura que a gente quer. A gente vai regulando isso. Então aqui tem 2 xícaras, a volta de 500 gramas, e eu vou bater isso. Olha, pessoal, então ainda tô batendo a manteiga com o açúcar. Ele fica meio granulado, Gi, mostra bem aqui, ó. Só que o leite é o truque aqui. É o leite que vai deixar ele macio. E olha lá. Ele vai ficar ainda meio estranho. Você fala, ih, não vai virar. Mas daí eu venho aqui e vou colocando de colher em colher de sopa. Vou pegar minha colher aqui. Leite gelado ou creme de leite. E eu ponho, ó, vou colocar 2, bato um pouquinho e ele é que vai dizer a maciez que vai ficar. Ó, já virou creme. E o buttercream é isso, é manteiga, açúcar. Tem gente que põe gema de ovo, tem várias receitas, tá? Essa é uma que não tem muito ingrediente para justamente facilitar e não ficar um creme caro, né? A própria manteiga e o açúcar já é suficiente. E ele vai bater agora uns bons minutos até ele ficar bem liso. Bom, pessoal, então aqui, olha, é o creme de manteiga. Aqui tem 200 gramas de manteiga com 3 xícaras e meia de açúcar de confeiteiro e tem a volta de 4 colheres de sopa de leite. O leite frio, ele que vai ajudar a dar essa textura. Então, olha, a gente bate, parece quase que um chantilly também, né? Mas é um creme denso, tá vendo? Ele fica bem branquinho, bem aerado e firme. Então, para nossa cobertura é ótima. Poderia ser para recheio também, mas eu gosto de fazer essa variedade de sabores. Então aqui a gente vai colorir para preparar a nossa montagem. Olha, então aqui a gente tem o nosso bolo que ficou à volta de 1 hora no forno 180 graus. Tá vendo como ele não untou a lateral? Então ele está
grudado na lateral, mas ele está basicamente nivelado, não é aquele bolo que abaulou. Então eu venho aqui e passo a minha faquinha, deslizando por toda a lateral. E agora eu vou virar. Opa! Saiu a minha parte de baixo. E ó, agora eu venho com a faquinha também e solto esse papel. Tá vendo, ó? E eu gosto de pôr, geralmente, essa parte da base, que tá bem acertada e tá bem retinha, por cima. Então, é uma maneira de você disfarçar aquela parte que ficou em cima, meio enrugadinha. Agora a gente vai mostrar cortando, né, Vi? Isso. Então, aqui, ó, é um bolo que ficou bem alto, tá vendo? Dá pra cortar em 3. Então, dá pra fazer, ó. Com a faca, eu gosto de segurar em cima e vir com meia faca circulando, tá vendo? Eu tento manter a ponta da faca no centro e vou girando, ó. Agora eu venho aqui, giro. Giro novamente. Então, tá vendo? Já fiz uma volta, agora eu venho com a segunda, que eu corto ao meio de novo. Então, tá vendo? Já fiz uma volta, agora eu venho com a segunda, que eu corto ao meio de novo. Olha, pessoal, nós vamos pegar a forma que nós montamos que nós assamos o nosso bolo e é a mesma que a gente vai fazer a montagem. Então, venho aqui com a primeira camada que eu quero que fique por cima. Lembra que eu falei que essa aqui ficou bem direitinha, que é a base do meu bolo? Então, ela vai voltar aqui para baixo. Porque quando eu desenformar, ela vai ficar por cima. Então, é a camada que eu tenho mais bonita de bolo. E agora eu venho com a minha caldinha de leite e açúcar, 1 xícara de leite para 2 colheres de açúcar, de sopa, e eu dou essa regada para deixar o bolo bem úmido, bem molhadinho e ajudar a deixar ele bem fresquinho na hora de você servir. Não pode super molhar, senão ele fica vazando água, né, líquido, ele fica escorrendo, mas você precisa distribuir aqui por todos os discos essa caldinha. Pronto. Agora eu vou mostrar o que eu faço com o meu recheio. Lembra, nós temos aqui, então, o mesmo recheio dividido em 2, que eu tingi com cor-de-rosas diferentes, para ter um tom mais claro, um tom mais escuro. Você escolhe se você quer qual que você quer por baixo. Eu vou começar aqui pelo claro. Então, aqui a gente tem o bolo montado, 3 camadas de bolo, 2 de recheio, e a gente vai levar ele um pouquinho para a geladeira para ele assentar, e depois a gente vai desenformar e mostrar com o buttercream. Vou agora separar também o buttercream em 2 ou 3 cores para mostrar como que a gente vai montar essa borboleta. Olha, então aqui a gente tem o meu buttercream que eu bati, dividido em 3, e eu escolhi o azul, um rosa mais forte, um rosa bem clarinho, tá? Só para ter 3 cores, porque eu tenho os meus confeitos aqui também, cor-de-rosa e azul, e eu vou brincar nessas cores. O bolo, que já tá montado, já gelou, e agora eu vou desenformar ele para mostrar.
Eu vou desenformar nessa base que fica mais fácil para eu levar depois pro meu prato. Uma música de suspense? Não precisa, né? Tan, 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 tan. Uau! Tá vendo? Então, essa é a parte que vai ficar mais bonita para cima e que fica mais fácil de eu forrar, cobrir e depois pôr no meu prato. Então, daí você fala, mas eu preciso ter muito material, como é que funciona? Preciso ter material super de profissional? Isso aqui, gente, é uma tampa daquelas de caixa de sorvete plásticas, porque eu também tô de mudança, tô com meu material todo embalado, então eu fiz com uma tesourinha, cortei para eu poder barrar esse creme. Então aqui a gente já fez essa primeira camada, que vai agarrar todo esse monte de farelinho e deixar bem fácil para receber essa cobertura agora de decoração. Então eu gosto de barrar ele bem todo, tá? E agora eu vou medir mais ou menos metade desse bolo, tá vendo? Você pode até usar as suas mãos para marcar, ó. E daí você vem com a faca e corta exatamente ao meio. Agora, depois que eu corto o meu bolo ao meio, aqui é que vem a mágica, como que eu consigo o formato de borboleta. Então, eu estou aproveitando o próprio fundo da minha forma para usar de porta de transportador de bolo. E eu venho aqui por baixo e pego metade dele, ó. Tá vendo? E eu vou colocar na minha boleira. Pronto. Será que essa parte de dentro não vai aparecer, né, Vivi? Essa parte de dentro eu quero mostrar. Quero. O ideal seria que ele tivesse ganho mais, ficasse mais geladinho. Como a gente acelerou esse processo. Gravando, né? Não é. Bom, pessoal, o bolo ele devia estar bem mais gelado, que fica mais fácil para montar. Mas qual que é a ideia aqui? É entender que aquele bolo redondo, a partir do momento que eu corto e inverto as metades, então eu coloquei a parte central para fora e dou uma inclinada, já fica com a ideia de borboleta, tá vendo? Então eu nem coloquei ela reta, eu tive que inclinar um pouco para ficar essa asa aberta. Daí você fala, e agora? Como é que eu vou fazer aquele desenho, né, que eu fiz lá no bolo do programa? Você precisa ter uma bolinha inicial. Você pode fazer isso com uma colher, tá vendo? Ó? Eu faço as minhas bolinhas de colher, se eu não tiver um saco pasteleiro. Ó. E como é que eu puxo depois esse... Ou eu posso ser com garfo, ou eu posso ainda vir com outro. Então agora eu venho com a segunda camada. Tá vendo? Que eu vou acompanhando o formato aqui da minha asa. Ô, Vivi, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que tá na moda esse lance da Barbie, eu poderia encaixar ela aqui no meio pra virar a Barbie borboleta? Poderia. E daí você pode até colocá-la mesmo por cima e vir com a decoração ainda por cima dela. Eu vou mostrar como é que eu faço o meu corpinho da borboleta, mas é só depois que eu acabar essa etapa. Agora eu venho com a cor mais clara, finalizando esse detalhe aqui da asa.
E a gente vai mostrar o corpinho do meio, como é que faz. Uma delicadeza que só. Agora a gente vai fazer o corpo, né, Gica? A nossa borboleta. Eu escolho a cor de fora, mais escura. Não, ficou perfeito. Combinação das cores. Tá vendo? Agora eu faço essa base. Foi o que você falou, né, Vivi? Aí a pessoa vai usando a imaginação. Quer fazer uma antena, né? Com certeza. Aqui eu venho. Você quer? Oh, meu Deus, tá muito lindo. Olha, então agora eu tô finalizando aqui com os confeitos que você pode trazer. Pessoal, esse bolo foi feito com nenhuma ferramenta profissional. Eu não usei espátula, eu não usei saco pasteleiro, eu não usei bico né, de confeitar. Tá vendo? Eu tô assim, mostrando que um bolo que obviamente ele tá com seus truques, mas olha só o resultado como numa festa de aniversário você pode fazer. E o que eu quis mostrar mais aqui é como você pode mudar um pouco o formato desse bolo e ele já trazer uma curiosidade e despertar um interesse nas pessoas só pelo fato de a gente ter cortado esse bolo ao meio e invertido essas metades. Porque não tem, olha, nenhuma forma especial para fazer esse bolo. Nossa, né? Vi, parabéns. Ficou muito lindo. Uma Vem? obra de arte. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Vocês podem ir para o tipo de decoração que vocês quiserem. Nem precisa fazer esse tipo de decoração. Pode fazer círculos. Pode usar outras coberturas que vocês desejarem. Inclusive o próprio chantilly do recheio já colorido pode fazer. Pode fazer com pasta americana se quiser, forrar por cima. A ideia aqui é mostrar como com um pouquinho de criatividade você já consegue fazer uma coisa diferente que é fácil de agradar a todos, né? Principalmente aí a criançada ou muitas mulheres também que querem, né, algo mais delicado, consegue com um pouquinho, ó, eu não tinha uma anteninha. Aqui a nossa querida Maju já trouxe umas florzinhas secas, podia ser um palitinho, né? Agradecer o espaço, a Maju cedeu aqui a cozinha. Bom, Vi, eu quero te agradecer em nome da Lulu. Obrigada. Eu Obrigada. vou deixar todos os endereços aqui da Vivi, agenda, tudo para vocês na descrição do vídeo. Obrigada. É isso, Vivi. Parabéns. Obrigada a você por esse espaço no seu canal, Lulu. Um beijo grande. Aí no Canadá, a gente está longe, mas a gente está perto. Gi, obrigada por esse dia estar aqui, suas horas de descanso e a gente está aqui fazendo isso juntas. E espero que seja o primeiro de muitos. É isso aí.